todos. Estou no lugar certo. É uma alegria todo mundo aqui para ajudar a gente nessa tarefa que deixa a gente um pouco nervosa. Vocês já me viram tropeçando aqui. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a fazer isso aqui direito, né? Com a ajuda de todos vocês. Só queria lembrar o que a casa oferece. Segunda-feira, um curso de iniciação ao Espiritismo. Para quem quiser, está aberto, venham participar. A gente está refletindo, está sendo muito gostoso, muito produtivo. Terça-feira, nossa reunião pública, palestra, passes e evangelização infantil. Quarta-feira, nós temos um estudo do Evangelho, às 6 da tarde. Todos os outros horários é às 8 da noite, tá? Na quarta-feira começa às 6 da tarde com o estudo do Evangelho. Se alguém quiser participar também é bem-vindo. E a partir das 7 a gente tem a reunião mediúnica, esta é fechada. Na quinta-feira também temos a reunião mediúnica fechada, só com o grupo da casa preparado. E temos um estudo online, esse é aberto para quem quiser participar. A gente estuda o Livro dos Espíritos, tá? Também está sendo muito produtivo, muito legal. Quem quiser me avisa, como é online eu passo o link. Depois, o que mais que a gente tem? Nós temos os livros. Estamos organizando já a biblioteca para começar a funcionar com bastante livro para todo mundo, tá? Então, são várias coisas para que a casa possa melhor servir a gente na nossa busca espiritual, tá bom? Eu queria primeiro que a gente desse uma paradinha, pedir a orientação, a luz, o auxílio da equipe espiritual. Não é tão simples vir aqui falar na frente, mas o principal de tudo é que a gente consiga usar as palavras corretas e fiéis ao Evangelho. Então é isso que a gente pede, que a equipe espiritual nos auxilie nisso e para que todos nós possamos ter a melhor compreensão da mensagem. Porque o Evangelho não couber na nossa vida, a gente não conseguir aplicar, ele não serviu para nada. Então é isso que precisa fazer sentido na vida de cada um, tá? Que a equipe espiritual nos auxilie nessa hora. Hoje eu trouxe para vocês um tema do Evangelho, a porta estreita, que de uma maneira geral todo mundo já escutou um pouco falar, já conhece um pouco. Mas eu queria fazer com vocês um enfoque um pouco diferente daquele que usualmente é feito. Não porque aquele enfoque usual não seja bom, ele é excelente, ele está correto. Eu só queria trazer para vocês um outro lado, porque o Evangelho tem isso de bonito. O Evangelho, quanto mais a gente reflete sobre ele, mais coisa nova a gente encontra. E é legal a gente encontrar coisa nova para não ficar maçante, repetitivo e a gente colocar no automático. O Evangelho não é para estar no automático. Ele precisa sempre despertar um sentimento novo, uma vontade nova da gente vencer algo dentro da nossa própria vida. E aí, pensando nisso, e essa é a parte difícil, quando fala, vai ter dia de palestra, ó Senhor, qual é o tema? Como que a gente encontra um tema que seja adequado ao momento que nós estamos vivendo, mas fiel ao Evangelho? Isso é difícil. E aí eu até agradeço a todos vocês, porque a obrigação de fazer é um desafio, que acaba, é um desafio mesmo, para a gente tentar encontrar algo, buscar no estudo, buscar no raciocínio, e de repente aquilo abre uma luz, você fala, putz, grilo, olha, eu não tinha visto isso aqui. E aí que eu vou tentar passar para vocês, tá? Isso que eu ainda não tinha visto, e que para mim fez sentido, espero que faça para vocês também. Todo mundo, de uma maneira geral, conhece já a passagem da porta estreita, e eu achei que ela é muito adequada para o momento que nós estamos vivendo, que não é um momento simples, não é um momento fácil. Está tudo em turbulência. De repente você fala, mas é isso que está em turbulência? Mas é aquilo também, o outro, tudo. Virou uma loucura. A gente começa a perder um pouco as bases, sabe, de qual é o nosso caminho, qual é o nosso papel como cristãos, dentro daquilo que a gente acredita e busca já há muito tempo, porque nós todos que estamos aqui, de uma maneira geral, nós já fizemos a escolha. Nós somos cristãos, nós decidimos seguir o Cristo, não é verdade? Mas a gente fica perdido, mesmo já tendo feito a escolha, tem hora, tem momento em que a gente fala, não sei o que
Diante disso, não sei o que eu faço. Diante dos sentimentos que surgem, pelas dificuldades, o que eu faço com os meus sentimentos? Muitas vezes fica difícil a gente encaixar tudo isso e se sentir sendo fiel ao Evangelho. Então é sobre isso que eu queria refletir com vocês hoje, tá? A passagem da porta estreita, de uma maneira geral, todo mundo já conhece. Jesus fala, ela está em Lucas, está em Mateus também. E Jesus fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos tentarão entrar e não conseguirão. E ele segue, a passagem é um pouco mais longa, mas só isso eu acho que já dá para a gente fazer a reflexão dentro daquela vertente que eu queria mostrar para vocês, tá? Jesus, a gente sabe, ele pregou por parábolas, como uma forma de o povo compreender o que ele estava trazendo, que era uma mensagem nova, um conteúdo muito novo, muito diferente. E ele usava o que para estruturar as parábolas? Ele usava a vivência do povo, aquilo que as pessoas passavam no seu dia a dia, o que fazia parte do contexto de vida das pessoas daquela época. E hoje a gente pega uma parábola, pega uma fala de Jesus e nós tentamos trazer para aquilo que a gente vive, né? Mas se a gente for olhar como era quando ele estruturou aquilo que ele falou, às vezes a gente encontra um significado novo. E é isso que eu acho que eu vou trazer para vocês, esse olhar diferente. Naquela época, vocês sabem que o povo judeu foi escravizado no Egito, ficou mais de 400 anos escravizado no Egito. Quando eles conseguiram se libertar, eles passaram a comemorar a libertação, né? Através de uma festa religiosa chamada Páscoa. Até hoje nós comemoramos a Páscoa. Mas a Páscoa daquela época, antes de Jesus, ela era comemorada como um evento de libertação da escravidão. Como que eles comemoravam isso? Um pouco antes da Páscoa, coisa de 2, 3 meses antes da Páscoa, eles pegavam um carneirinho recém-nascido, um cordeirinho, e levavam para dentro da sua casa. O pai, a mãe, os filhos e um cordeirinho que ficava fazendo parte da família, porque eles criavam aquele recém-nascido, aquele bichinho, na mamadeira, no colo, como se fosse mais um bebê, certo? Isso despertava em todos os componentes da família um sentimento de amor, né? Um apego, um carinho. Aquele bichinho passava a ser parte da família, tanto para os pais como para os filhos. Mas para que eles faziam isso? Porque eles entendiam a comemoração da Páscoa, em que eles, naquela época, eles faziam sacrifícios de animais, vocês sabem disso. Hoje em dia nós entendemos que isso não cabe mais. Ninguém sacrifica uma vida. Mas nós vamos chegar lá. Eles, naquela época, sacrificavam vidas como uma forma de entregar algo a Deus para devolver para Deus um presente, que era a libertação que eles tiveram da escravidão. E no templo de Jerusalém, onde eles faziam esses sacrifícios, o que eles faziam? Eles pegavam esse carneirinho, criado em casa, com carinho, com amor, fazendo parte da família, e sacrificavam aquilo que eles amavam. Entregavam o cordeirinho na comemoração da Páscoa. E essa entrega do cordeirinho, ela era feita no templo, tinha uma porta para o sacrifício, que era uma porta bem baixinha, estreita, pequenininha, aonde eles entregavam o cordeirinho. E daí surgiu a história da porta estreita, né? Hoje a gente pensa, eu tenho que me libertar dos meus excessos. Sim, mas não era esse o sentido original. O sentido original era a gente ser capaz de sacrificar algo que para nós era importante. Olha só, eles tinham que se apegar em algo e depois abrir mão desse algo. Muda um pouco o sentido, não muda? Vamos tentar falar a respeito desse sentido.
O que seria isso hoje? A gente transportando para algo espiritual, porque hoje nós sabemos que a religião, que a espiritualidade se vive em espírito e verdade. Não é materialmente mais que a gente vive. Então a gente não sacrifica vidas. Aliás, a gente não sacrifica nada material, porque para Deus isso não tem importância. Qual seria o sacrifício espiritual que a gente faz, que a gente abre mão de algo que é nosso? E aí pensando, inclusive no contexto que nós estamos vivendo, o que seria que a gente abrindo mão poderia melhorar esse contexto que a gente vive? E eu queria propor para vocês algo que para nós é difícil abrir mão, que a gente ama demais, que a gente não consegue se desvencilhar, mas que mudaria todo o contexto que a gente vive. Quando a gente conseguisse abrir mão do nosso interesse pessoal, isso mudaria tudo, não mudaria? Pensa um pouquinho, se a gente conseguisse colocar o interesse coletivo, o interesse de todos, acima do nosso próprio. Em que a gente conseguisse sacrificar aquilo que para nós é importante, mas é importante como? Por exemplo, sacrificar as nossas vaidades. Isso faria diferença, muita. Sacrificar aquilo que para nós rende muito, materialmente, por exemplo. Ou sacrificar aquilo que para nós é muito amado, no sentido de, olha, isso o palestrante que teve aqui a semana retrasada falou, uma mãe tem o amor mais puro e incondicional, o amor mais verdadeiro que existe, não é? Só pelos seus filhos. Se a gente conseguisse sacrificar isso, aprendendo a amar o filho de todos, algo coletivo, não mudaria um pouco o que a gente está vendo das pessoas se matando, seja nas redes sociais, seja na sociedade pessoalmente, seja em família? Quantas famílias estão se dividindo por acreditar em coisas diferentes? E por não saberem respeitar uns aos outros, e não colocarem o amor que existe antes, bem antes daquela questão que a gente põe como importante, como questão de briga. Então, pensando no interesse pessoal, eu queria trazer para vocês uma historinha, não sei se todo mundo conhece, uma historinha curtinha da irmã Dulce. Põe virada para mim, mal mesmo. Uma historinha curtinha da irmã Dulce. Vou lendo. Houve um momento em que o Divaldo foi visitar a irmã Dulce. E conforme ele chega, fica ótimo, assim. Conforme ele chega, ele encontra a irmã Dulce instalada numa cama que não era nem bem uma cama, era meio que uma poltrona precária, caindo aos pedaços. Não dava para acreditar que aquela mulher, que já tinha feito tanto, estivesse numa situação tão triste. E o Divaldo fica inconformado com aquilo e propõe: vamos fazer uma campanha, nós temos que comprar uma cama boa para a irmã Dulce. Gente, todo mundo aceitou. E fizeram uma campanha e compraram, sabe aquelas camas que você aperta o botão, ela sobe, ela desce, ela vira, ela vai, ela levanta assim, ela levanta as pernas. Aquela cama maravilhosa. E o Divaldo foi embora feliz, deixou a irmã Dulce com uma cama show de bola. Passou um tempo, ele voltou. Na hora que ele chega, o que ele encontra? A irmã Dulce naquela mesma caminha, que ele não estava acreditando que ela estava ali de novo. O que está acontecendo? Não é possível, nós deixamos uma cama maravilhosa. E ela virou para ele e falou assim: ah, meu filho, essa caminha já me deu tantas outras camas boas que eu montei uma enfermaria inteira. Cada um que chegava ali e via ela naquela caminha acabada, dava um jeito de comprar uma cama nova. E ela falava: a minha enfermaria. Isso é um pouco deixar o nosso interesse pessoal de lado e viver um pouco para o próximo.
Mas aí vocês vão falar assim para mim. Isso eu também pensei, né? Conforme eu fui elaborando, pensei, quem daqui é a irmã Dulce? Quem de nós? Quem de nós consegue agir como um Chico Xavier, que fez a mesma coisa? Viveu para o próximo. E por viver para o próximo, negando a si mesmo, construiu uma maravilha que hoje nós nos alimentamos do que ele fez. Não é verdade? Jesus fez a mesma coisa. E a gente vai dizer, mas quem é Jesus daqui de nós? Simples mortais, mal dando conta de parar em pé com os nossos próprios problemas. Não é assim? É sim, gente, isso é muito verdadeiro. E Jesus já falou, quando perguntaram para ele, qual é o caminho da salvação? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E de lá para cá, nesses 2000 anos, a gente não tem conseguido fazer exatamente isso. A gente está patinando, está lutando, sem saber como. Então, se vocês me permitirem, eu vou trazer para vocês uma outra historinha. Até para comemorar, aqui nessa sala, tem tantos professores, né? Vamos trazer uma história de um professor. E uma história que se encaixa tão mais perfeitamente naquilo que a gente vive, que tem tão mais a ver conosco mesmos, mas que é tão grandiosa no seu conteúdo. É uma história que se passa com um professor da comunidade judaica lá da América do Norte. É um fato verdadeiro, tá? E eu queria só que vocês pensassem, para começar nessa história, pensando o seguinte: a gente pensa que o bem só é praticado por aqueles que pensam como eu, aqueles que fazem parte da minha turma. Então tem que ser da minha igreja, tem que ser da minha religião, tem que ser da minha família. Todos aqueles que são um pouco diferentes, com uma crença diferente, com posturas diferentes, a gente costuma achar que não são capazes de fazer algo bom e grande. Então, para a gente já começar a quebrar um pouco uma história que aconteceu com um professor de uma comunidade judaica. Ele não é cristão. Os judeus não são cristãos. Jesus era judeu e foi rejeitado no meio dos seus. Os judeus não são cristãos. Não seguem os ensinamentos do Cristo. Mas os ensinamentos de Deus estão gravados na nossa consciência. Nós já sabemos disso. Então, seja judeu, seja católico, seja budista, seja muçulmano, os ensinamentos de Deus estão gravados na nossa consciência, né? Então, todos nós somos capazes de fazer o bem e de fazer algo melhor, independente da nossa turma, tá? Isso daí não faz diferença. Mas aí, então, começando de novo, né? Entrando a história que aconteceu, esse professor, já idoso, aposentado, já tinha passado os seus altos tempos de dar aula, ele está num lugar e de repente chega uma pessoa, um homem já feito, barbado, e fala para ele: o senhor foi meu professor, que alegria te encontrar aqui. Ele fala: fui teu professor? Eu não me lembro, né? Foi um mestre muito amado, assim, muito querido, mas ele fala que, nossa, que bom, fico feliz, né? E você, o que você fez da vida? O que você está fazendo, né? Ele está pulando uma conversa. Eu sou fulano de tal e sou professor também. Você é professor? Sim, por inspiração do Senhor. Inspiração em mim? Sim. O Senhor me inspirou a seguir essa carreira. Olha, mas eu não estou entendendo. Por que eu te inspirei? Me fala então, me conta o que aconteceu. Vou te contar sim. E eu tenho certeza que a hora que eu te contar, você vai lembrar o que foi que aconteceu. Lembra uma vez, eu estava no 3º ano primário, né? Aquela época do 3º ano. Eu estava no 3º ano. E aconteceu que um dia, na minha sala, tinha um menino que era
mais bem posicionado financeiramente, e ele ganhou do pai um relógio. Mas era aqueles relógios que só faltava falar. Sabe aqueles relógios maravilhosos? Que tinha tudo. E esse rapaz, ao ver aquele relógio, nossa, é tudo que ele queria, né? Só que ao mesmo tempo ele fez rapidamente a reflexão: eu nunca vou ganhar um relógio desse. Meu pai não pode me dar um relógio desse. E aí acendeu aquele diabinho. Eu vou pegar esse relógio. E foi o que ele fez. Ele foi, pegou o relógio, escondeu. Mas no dia seguinte, o menino que havia sido furtado descobriu, lógico, que o relógio tinha sumido durante a aula. Chegou na escola, a primeira coisa ele reclamou para o professor o que tinha acontecido. Que o professor tinha que tomar uma atitude. Ele não podia ficar sem o relógio dele, aquele relógio maravilhoso. Como que podia sumir? E o professor então pegou, chamou a sala toda, reuniu todo mundo e falou: olha, aconteceu assim, o relógio sumiu, e eu vou pedir, aquele que porventura pegou o relógio, pode ter sido sem querer ou não foi, não tem problema, eu vou pedir apenas que devolva. Esse relógio é dele. Devolva o relógio para o menino. O que aconteceu? Silêncio total, né? Quem é que vai se acusar? Fui eu. Ninguém, né? A gente costuma se esconder quando faz algo errado. Aconteceu a mesma coisa no meio daquelas crianças. O professor não teve dúvida. Trancou a porta da sala, pediu que todos os alunos ficassem encostados na parede, de costas, e falou: eu vou revistar o bolso de todo mundo. Tá? Esse relógio vai ser devolvido, porque aquilo que não é seu, você não pode pegar. Só que tem uma coisa: eu quero todo mundo de olho fechado. Todo mundo de olho fechado. Tá bom, todas as crianças fecharam o olho e ele foi revistando, isso ele contando para o professor. O senhor foi revistando todos os bolsos. Quando chegou no meu bolso, encontrou o relógio. Eu senti um calafrio, aquilo desceu assim, ó, me queimando por dentro. Mas o senhor não falou nada. E continuou revistando bolso por bolso até chegar no fim. E a hora que chegou no fim, o senhor pegou o relógio, que já estava na sua mão, entregou para o menino, que era o verdadeiro dono, e não falou mais nada. Não deu sermão, não falou. Eu estava gelado, pensando: ele vai acabar comigo. O senhor não falou nada, não deu sermão, não falou aonde tinha encontrado, não falou com quem estava aquele relógio, nada, absolutamente nada. Naquele dia eu pensei: esse homem salvou a minha dignidade. Esse homem salvou a minha vida. Porque ele teria acabado comigo e acabado com a minha possibilidade de continuar estudando, continuar junto com aqueles colegas dentro de uma sala de aula. Não teria condição de eu continuar. Então, quando o senhor fez isso, eu entendi que um professor pode salvar uma vida ou pode acabar com ela. E aí eu decidi, ali, naquele momento, eu quero ser professor também. Gente, essa história não é uma mentira, é uma história acontecida. É uma história que prova que a gente, no exercício comum, normal das nossas atividades, daquilo que a gente pode e precisa fazer, a gente pode ser especial. Vamos pensar um pouco. Esse professor, quando ele fez isso, a primeira coisa que salta à vista é o seguinte: eu esqueci de terminar a história, senão vocês não vão entender. E ele fala para o professor: o senhor não lembra disso? Não é possível que quando o senhor escute o meu nome, o senhor não lembre dessa história. E o professor vira para ele e fala: eu não lembro, eu também estava de olho fechado. Essa é a conclusão da história. Mas aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente, no exercício comum do que a gente tem para fazer, a gente põe uma regra,
a regra não vale só para o outro. Pensar no todo, pensar no coletivo, significa que a regra vale para o outro, vale para mim. Ao pensar assim, aquele professor evitou de acabar com a vida de uma outra pessoa, mas ele evitou mais, ele evitou de guardar dentro do coração dele aquele sentimento negativo de você olhar para uma pessoa e falar, ele não tem bom caráter, essa pessoa não vai dar gente boa. Ele se livrou desse sentimento, que às vezes a gente traz dentro da gente, porque a gente julga, mesmo quieto, em silêncio, a gente julga o próximo e não consegue se livrar de um julgamento, de algo que nos acompanha. Aquela pessoa com a gente nunca mais tem chance. Nunca mais ela se recupera perante o nosso olhar. Então a gente nunca mais vai fazer ela crescer e brilhar. Nunca mais vai ajudar ela com isso. Então vejam como é importante. A regra que vale para todos, vale para mim também. Fora isso, ele fez outros sacrifícios. Pensa um pouco. Ele sacrificou a própria vaidade de fazer aquele discursão no meio da sala, né? Acabando com um garoto e todos os outros aplaudindo. Olha como ele falou coisa bacana. Não é? Ele renunciou a isso, ele sacrificou essa vaidade pessoal dele. Então, são detalhes, não são detalhes? Mas que fazem toda a diferença. Porque ele produziu naquele menino, que era uma criança, o sentimento de que, olha, existe algo que pode ser muito grande, muito bom. Eu quero ser isso. Ele recuperou aquela criança. Não só de não ser mais alguém que furta algo do outro, mas de ser alguém que acredita que ele também pode ser alguém que faz a diferença na vida do outro. E aí isso está muito no nosso contexto. Isso já não é mais ser Irmã Dulce, isso já não é mais ser o Chico, isso já não é mais ser Jesus. Isso é ser um professor. Não é? Quantos aqui não são? Mas eu acho que essa mesma situação pode se encaixar em várias outras situações, várias outras profissões. Desde que a gente tente dentro daquilo que a gente faz, que é o caminho que nós escolhemos, aquele caminho normal, gente normal, que a gente tente aplicar as regras básicas que Jesus ensinou. Faz para o outro aquilo que você queria que ele fizesse para você. É simples, não é? Dá para aplicar no nosso dia a dia, não dá? É só a gente fazer um pouquinho de esforço. E às vezes a gente pensa assim, que é um pensamento comum, tá? Eu vou falar porque eu acho que acontece na maioria das pessoas. Mas se eu negar a mim mesmo e pensar só no próximo, quem vai pensar em mim? Eu vou ficar esquecido. Ninguém vai cuidar dos meus interesses. E é por isso que a gente corre para cuidar dos nossos interesses, porque ninguém vai pensar nos nossos. Mas, gente, isso é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma. Conforme a gente começar a pensar que um pensando no todo, o outro pensando no todo, o outro pensando no todo, nós vamos fazer um todo diferente, em que uns cuidam dos outros e não uns acabam com os outros, como tem sido hoje. A gente está se acabando para chegar aonde? No fim, ninguém existe. É isso que a gente quer? É isso que nós estamos buscando? Então é para a gente refletir. Se a gente não deve, nós que já temos um conhecimento do que Jesus ensinou, nós que temos uma escolha feita, nós somos seguidores de Jesus. Nós que estamos tendo a oportunidade de refletir sobre isso. Não está na hora de nós sermos o exemplo para agir diferente? De nós sermos aquilo que a gente quer ver amanhã? A Vivi vive falando isso aqui. Seja você aquilo que você quer ver no mundo. Não está na hora da gente começar a fazer essa escolha? E isso é uma pergunta para cada um, né? Não é um cobrando o outro, mas é cada um refletindo por si mesmo. Cada um dentro do seu coração se perguntando. Quem sabe a gente começa a fazer diferente e quem sabe o mundo começa a apresentar uma face diferente, em que a gente se sinta mais feliz em viver aqui. Está na hora, gente. Nós estamos numa transição planetária.
Somos nós que vamos fazer essa transição, se a gente quiser, obviamente. Depende de cada um, de fato, querer. Falo para vocês, falo para mim mesmo, tá? Não estou dizendo para vocês não, estou dizendo para mim mesmo. Foi uma reflexão que me ajudou bastante a começar a pensar, para quem sabe, começar a fazer diferente. Agradeço demais de coração, todos terem a paciência de ter escutado, que Jesus nos abençoe, nos auxilie. Nós vamos começar o serviço de paz, começando pelas crianças, depois a gente chama vocês. Então, procurem nesse momento, que é o momento de continuar a reflexão, que eles estão aqui para nos ajudar, para abrir a nossa compreensão, para nos fortalecer nas nossas decisões. Nós vamos chegar lá. Abraço grande para todo mundo, tá? Vamos começar?